Você já sentiu o coração disparar por algo que sabia que era errado, mas que mesmo assim parecia impossível de evitar? Um desejo que surge do nada, como uma brisa quente no meio do sertão, que te envolve antes que você perceba? Hoje, queridos ouvintes, vou contar uma história que vai mexer com vocês, cheia de emoções proibidas, segredos guardados e escolhas que podem mudar tudo. Então, se preparem, peguem um café, se acomodem e venham comigo para o coração do Nordeste, onde o sol queima a pele e os sentimentos queimam ainda mais. E claro, se gostarem do que vão ouvir, não esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e comentar o que acharam. Vamos lá? No interior de Juazeiro do Norte, onde o céu parece tocar o chão e o cheiro da terra seca se mistura com o doce da cana-de-açúcar, as casas térreas de taipa, com quintais cheios de galinhas e varais de roupa balançando ao vento, contam histórias de famílias que vivem do suor e da simplicidade. É nesse pedaço de mundo que Antônio, um homem de 47 anos, passa seus dias. Ele é agricultor, daqueles que acordam antes do sol nascer para cuidar da plantação de cana que sustenta a família. A pele bronzeada, quase curtida pelo sol inclemente, e o corpo magro, mas rijo, mostram os anos de trabalho pesado. O rosto, marcado por rugas sutis, ainda guarda um charme de juventude, com olhos castanhos que parecem carregar histórias não contadas. Antônio é quieto, mas tem um jeito de falar que faz qualquer um parar para ouvir, com um sorriso que mistura bondade e um toque de mistério. Ao lado dele está Clara, sua esposa de 43 anos. Dona de casa, ela é o coração da família, sempre com as mãos ocupadas, seja cozinhando um... Clara tem traços suaves, com cabelos pretos presos num coque frouxo e um corpo que, apesar dos anos de trabalho, ainda conserva curvas que chamam a atenção. Ela é calorosa, de riso fácil, mas seus olhos guardam uma força que só quem viveu a dureza do sertão entende. Juntos, Antônio e Clara construíram uma vida simples, numa casa térrea de paredes caiadas, com um quintal onde a sombra de uma mangueira é o refúgio nas tardes quentes. A vida deles é feita de rotinas, ele na roça, ela na cozinha, e os dois se encontrando ao fim do dia para um café preto e uma conversa sobre o tempo ou os vizinhos. Mas essa tranquilidade começa a balançar com a chegada de uma visita especial. Lucas, o filho mais velho do casal, de 26 anos, está voltando de Fortaleza com a esposa, Mariana, e o filho pequeno, Pedro. Lucas é um rapaz forte, com ombros largos de quem trabalha na construção civil. Ele herdou o jeito reservado do pai, mas tem uma energia. Em Fortaleza, ele é chefe de uma equipe de pedreiros. E seu orgulho é visível no jeito como fala dos projetos que lidera. Mariana, por outro lado, é um raio de sol num dia nublado. Aos 24 anos, ela é costureira, com mãos habilidosas que transformam tecidos em vestidos que fazem as clientes suspirarem. Sua pele clara, quase reluzente sob o sol do sertão, contrasta com o cabelo castanho solto que dança com o vento. O corpo esguio, moldado por horas de yoga que ela faz em casa, é realçado por roupas leves que parecem abraçar cada curva. Mariana tem um sorriso que desarma qualquer um, mas seus olhos verdes carregam uma inquietação, como se algo dentro dela estivesse sempre buscando mais. A chegada da família é um evento na casa de Antônio e Clara. O barulho do motor da moto de Lucas ecoa pelo quintal, e Pedro, um menininho de 3 anos com bochechas redondas e olhos curiosos, desce correndo para abraçar. Ele grita enquanto se joga nos braços de Antônio, que o ergue com um sorriso largo. Clara sai da cozinha, limpando as mãos no avental, e abraça Mariana com carinho. Que saudade, minha filha! Como tá a vida na cidade grande? Ela pergunta, enquanto Mariana retribui o abraço, o perfume suave de lavanda dela enchendo o ar. Lucas, ainda descendo as malas da moto, cumprimenta o pai com um aperto de mão firme. Tudo certo, pai? A roça tá rendendo? Antônio assente, mas seus olhos, por um instante, escapam para Mariana, que ajeita o cabelo atrás da orelha enquanto conversa com Clara. A casa, que antes parecia tão quieta, ganha vida com a chegada dos visitantes. O quintal, com sua mangueira frondosa e o cheiro de terra molhada, vira palco para as risadas de Pedro, que corre atrás das galinhas.
Clara prepara um almoço farto, com cuscuz, carne seca desfiada e Mariana, sempre prestativa, se oferece para ajudar na cozinha, e as duas mulheres trabalham lado a lado, cortando cebolas e rindo de histórias da cidade. Antônio, sentado na varanda com uma xícara de café, observa a cena de longe. Ele nota o jeito de Mariana se mover, a forma como ela ri com Clara, a curva delicada de seu pescoço quando ela inclina a cabeça para provar o molho. É algo pequeno, quase imperceptível, mas o coração de Antônio dá um salto que ele não esperava. Ele balança a cabeça como se quisesse espantar um pensamento incômodo e toma um gole de café, sentindo o calor descer pela garganta. Enquanto isso, Lívia, a filha caçula de 16 anos, aparece descendo do quarto. Ela é magrinha, com cabelos longos e olhos sonhadores, sempre com um caderno onde desenha modelos de vestidos. Lívia está prestes a se mudar para Fortaleza para estudar moda, e a ideia de deixar a casa dos pais, ela abraça Mariana com entusiasmo, pedindo dicas sobre a vida na cidade. Você acha que eu vou me dar bem lá, Mari? Ela pergunta enquanto Mariana sorri e bagunça o cabelo dela. Você vai arrasar, Lívia. Só não esquece de me visitar, tá? As duas riem e Antônio, ainda na varanda, sente uma pontada de orgulho pela filha, mas seus olhos voltam para Mariana, que agora está ajudando Pedro a comer um pedaço de cuscuz. O dia passa rápido, com conversas e risadas enchendo a casa. Antônio tenta se concentrar nas histórias de Lucas sobre os prédios que está construindo, mas algo o distrai. É o jeito como Mariana se inclina para pegar um copo d'água, o tecido da blusa leve marcando a cintura fina ou a forma como ela ri alto, sem se preocupar com quem está ouvindo. Ele se pega reparando demais, e isso o incomoda. Que besteira, Antônio, ele pensa, esfregando as mãos calejadas no rosto. Ele é um homem de família, casado há mais de 20 anos, mas aquele calor no peito, aquele aperto que não explica, está ali e ele não sabe como lidar com isso. Quando o sol começa a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, Clara chama todos para a varanda. Ela serve um café fresco acompanhado de bolinhos de milho que fez com Mariana. A conversa flui, mas Antônio está mais calado que o normal. Clara, sempre atenta, percebe. Tá tudo bem, meu velho. Ela pergunta, pousando a mão no braço dele. Antônio sorri, forçando um pouco. Tô de boa, só cansado da roça. Ela aceita a resposta, mas seus olhos dizem que ela sabe que há algo mais. Mariana, sentada do outro lado da mesa, conversa animadamente com Lívia sobre tecidos e máquinas de costura, alheia ao peso do olhar de Antônio. Enquanto Pedro brinca com um carrinho de madeira no chão, Lucas conta sobre um novo projeto em Fortaleza. Algo que pode... A gente está pensando em comprar um apartamento maior, sabe? Para dar mais conforto para o Pedro, ele diz, orgulhoso. Mariana sorri, mas há algo em seu olhar que Antônio capta. Uma sombra de inquietação, como se ela não estivesse tão certa daquele plano. Ele não sabe por quê, mas sente vontade de perguntar, de entender o que passa pela cabeça dela. Mas ele se segura, tomando outro gole de café, sentindo o gosto amargo na língua. A noite cai e a casa se acalma. Pedro já está dormindo no colo de Mariana, que o carrega para o quarto de hóspedes. Lucas ajuda a arrumar as coisas na cozinha, enquanto Clara e Lívia lavam a louça, rindo de alguma fofoca do vizinho. Antônio fica sozinho na varanda, olhando para o céu estrelado. O silêncio do sertão é quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo leve farfalhar das folhas da mangueira. Ele respira fundo, tentando organizar os pensamentos. Eles vão embora em uma semana, ele murmura para si mesmo, como se quisesse se convencer, mas então ele ouve passos leves atrás dele. É Mariana voltando do quarto onde deixou Pedro dormindo. Ela para na porta da varanda, segurando um copo d'água, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Tá fresquinho aqui fora, né, seu Antônio? Ela diz com um sorriso que parece iluminar a noite. Ele assente, sentindo o coração acelerar de novo. E aqui é bom para pensar. Ele responde, a voz mais grave que o normal. Mariana se aproxima, parando ao lado dele, e aponta para uma estrela brilhante no céu. Olha, essa é a mais bonita, não acha?
Antônio segue o dedo dela, mas seus olhos acabam deslizando para o perfil dela, a curva suave do pescoço, a pele clara refletindo a luz da lua. Ele engole em seco, sentindo um calor que não tem nada a ver com o clima do sertão, e vira o rosto para o lado, tentando se concentrar nas estrelas. Ela continua falando algo sobre como sente falta do céu limpo da cidade grande, mas Antônio mal escuta. Sua mente está em outro lugar, lutando contra pensamentos que ele sabe que não deveria ter. Quando ela termina de falar e se vira para entrar, roçando levemente o braço dele ao passar, Antônio sente um arrepio. Ele fica ali, parado, o copo de café vazio na mão, olhando para o céu, mas vendo apenas o contorno dela em sua mente. O céu estrelado de Juazeiro do Norte parecia pulsar naquela noite, como se guardasse segredos que ninguém ousava contar. Antônio, ainda com o copo de café vazio na mão, sentia o eco do toque leve de Mariana no braço, um instante que parecia ter durado mais do que deveria. Ele respirou fundo, tentando apagar a imagem dela da mente, mas o contorno suave de seu rosto, o vento morno do sertão, soprou, trazendo o cheiro doce da cana madura, e ele se levantou da cadeira na varanda, decidido a entrar antes que seus pensamentos fossem longe demais. Dentro da casa, a luz amarelada da lâmpada de teto iluminava a sala simples, com móveis de madeira gastos pelo tempo e um ventilador de pé que zumbia abaixo. Clara estava na cozinha, enxugando as mãos num pano de prato, enquanto Lívia, sentada no sofá, rabiscava algo no seu caderno de desenhos, os fones de ouvido plugados no celular. Lucas, já sem a camisa, mexia no celular, provavelmente respondendo mensagens do trabalho. Boa noite, pai, ele disse sem levantar os olhos, enquanto Antônio passava pela sala. Boa noite, filho, respondeu Antônio, a voz rouca tentando soar natural. Ele evitou olhar para o corredor onde Mariana havia desaparecido, mas o som dos passos leves dela ecoava em sua cabeça. Na manhã seguinte, o sol nascia com força. Antônio já estava no quintal, com a enxada na mão, preparando o terreno para a próxima safra de cana. O calor já começava a apertar, e gotas de suor escorriam por sua testa, molhando a camisa de algodão. Clara apareceu na porta da cozinha, segurando uma garrafa térmica de café e um prato com pão de milho. Tá na hora de dar uma parada, Antônio. Vem comer alguma coisa. Ela chamou com aquele tom carinhoso que sempre o fazia sorrir. Ele cravou a enxada na terra e caminhou até a sombra da mangueira, onde Clara já havia estendido uma toalha no chão. Enquanto os dois tomavam café, Mariana saiu de casa com Pedro no colo. Ela usava uma blusa leve de alças, o tecido dançando com a brisa, e uma saia que terminava logo acima dos joelhos. Antônio desviou o olhar rapidamente, focando no pão que segurava, mas não antes de notar como o sol parecia realçar cada detalhe dela. A curva delicada do ombro, o jeito como ela ajeitava o cabelo com um movimento rápido. Bom dia, seu Antônio, dona Clara, Mariana disse com um sorriso que parecia iluminar o quintal. Pedro, agitado, pediu para descer e ela o colocou no chão, onde ele correu para brincar com uma bola velha. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Clara respondeu, oferecendo um pedaço de pão a Mariana, que se sentou ao lado deles. Dormi, sim, dona Clara. Só que esse menininho aqui acordou cedinho querendo bagunça. Ela disse, rindo, enquanto olhava para Pedro. Antônio ficou quieto, mastigando lentamente, sentindo o peso de cada palavra que não dizia. Ele sabia que deveria manter a conversa leve, como talvez fosse o jeito como Mariana cruzava as pernas, ou o modo como ela ria, com uma energia que parecia contrastar com a calmaria da roça. Lucas apareceu logo depois, ainda com o celular na mão, e se juntou ao grupo. Pai, hoje vou dar uma olhada na cerca do fundo. Acho que está precisando de um reforço, ele disse, enquanto pegava um gole de café. Antônio assentiu, grato pela chance de mudar o foco. Boa ideia, filho. Depois me diz se precisa de ajuda. Mas mesmo enquanto falava com Lucas, seus olhos traíam sua atenção, escapando por um instante para Mariana, que agora brincava com Pedro, rindo alto enquanto o menino tentava chutar a bola. O som da risada dela era como uma música
que ele não queria ouvir, mas que não conseguia ignorar. Clara, sempre observadora, notou o silêncio de Antônio. Tá pensativo hoje, hein, meu velho? Ela disse, com um meio sorriso, mas com um brilho nos olhos que parecia querer entender o que se passava. É o calor, Clara. Tô só calculando o trabalho da semana. Ela não insistiu, mas o jeito como ajeitou o avental sugeria que ela não estava totalmente convencida. Depois do café, a família se dispersou. Lucas foi para o fundo do terreno checar a cerca, enquanto Clara voltou para a cozinha, planejando o almoço. Mariana, com Pedro correndo atrás dela, ofereceu-se para ajudar Clara, mas antes decidiu dar uma volta pelo quintal. Seu Antônio, posso dar uma olhada na plantação? Nunca vi cana de perto. Ela disse com uma curiosidade genuína. Antônio hesitou por um segundo, mas não viu motivo para negar. Claro, vem comigo, ele respondeu, tentando manter a voz firme. Enquanto caminhavam entre os pés de cana, o sol batia forte e o ar parecia vibrar com o calor. Mariana fazia perguntas sobre o plantio e Antônio explicava com paciência, apontando os detalhes das folhas. É um trabalho pesado, mas é o que sustenta a gente, ele disse, limpando o suor da testa. Mariana assentiu impressionada e se abaixou para tocar uma das plantas, o movimento fazendo a blusa deslizar um pouco, revelando a pele clara do ombro. Antônio engoliu em seco, desviando o olhar para o horizonte, onde o céu azul parecia infinito. Você deve ser muito forte para fazer isso todo dia, Mariana disse, com um tom que parecia meio brincalhão, meio sério. Ela se levantou, ficando mais perto dele, e o perfume leve dela chegou até Antônio, misturado com o cheiro doce da cana. Ele riu, tentando aliviar a tensão. Forte é jeito de dizer. É mais teimosia mesmo. Mariana sorriu e por um instante seus olhos se encontraram. Havia algo ali, uma faísca que nenhum dos dois queria nomear, mas que fez o ar entre eles parecer mais pesado. Antes que a conversa pudesse ir além, Pedro apareceu correndo, gritando. Ele exclamou apontando para uma borboleta amarela que voava entre as plantas. Mariana se abaixou para pegar o filho no colo, rindo, e o momento entre ela e Antônio se desfez como fumaça. Vamos pegar ela, Pedro, ela disse, afastando-se com o menino. Antônio ficou parado, olhando os dois se distanciarem, o coração batendo mais rápido do que gostaria. De volta à casa, Clara já estava na cozinha, cortando cebolas para o almoço. O cheiro forte enchia o ar, misturado com o som do rádio, tocando um forró antigo. Lívia, agora sem os fones, ajudava a mãe, enquanto contava sobre um vestido que queria desenhar. Mãe, acha que eu consigo fazer algo tão bonito quanto os da Mariana? Ela perguntou com os olhos brilhando. Clara sorriu, acariciando o cabelo da filha. Claro, minha filha, você tem jeito para isso. Mas enquanto falava, Clara lançou um olhar rápido para a janela, onde viu Antônio voltando da plantação. O almoço foi servido no quintal, sob a sombra da mangueira. A mesa improvisada, coberta com uma toalha colorida, estava cheia de pratos simples, mas cheios de sabor: feijão tropeiro, carne seca com molho, cuscuz e uma salada de tomate e cebola. Pedro, sentado no colo de Mariana, lambuzava as mãos com cuscuz, enquanto Lucas contava histórias engraçadas do trabalho. Mariana ria alto, o som ecoando pelo quintal, e Antônio, sentado na cabeceira, tentava se concentrar na comida. Mas a cada risada dela, ele sentia algo mexer dentro dele, algo que ele sabia que não deveria sentir. Clara, servindo mais feijão no prato de Lucas, parecia alheia à atenção, mas seus olhos captavam tudo. Ela reparou no jeito como Antônio segurava o garfo com mais força, no silêncio que ele mantinha enquanto os outros conversavam. Passa a pimenta, Antônio. Ele entregou o potinho, seus dedos roçando os dela, e por um instante ele se lembrou do quanto amava aquele toque familiar. Mas quando levantou o olhar, viu Mariana limpando a boca de Pedro com um guardanapo, um movimento lento e delicado, e a faísca voltou, mais forte. Quando o almoço terminou, todos ajudaram a recolher os pratos. Mariana levou Pedro para tirar uma cesta, enquanto Lucas foi checar a moto no quintal. Antônio ficou na varanda, acendendo um cigarro que raramente fumava,
o fumo subindo em espirais contra o céu claro. Ele olhou para a plantação, tentando se perder nos pés de cana, mas a imagem de Mariana rindo com Pedro parecia gravada em sua mente. Ele tragou o cigarro, sentindo o gosto amargo, e murmurou para si mesmo: "Para com isso, Antônio. Isso não é certo." Mas enquanto exalava a fumaça, ele sabia que apagar aquele pensamento seria mais difícil. A fumaça do cigarro ainda pairava no ar, misturando-se ao calor denso da tarde em Juazeiro do Norte, enquanto Antônio esmagava a ponta contra o chão de terra batida. O peso no peito não saía, como se cada tragada tivesse apenas avivado a inquietação que ele tentava apagar. Ele se levantou, sacudindo as mãos como quem tenta se livrar de algo pegajoso, e decidiu voltar para a roça. O trabalho sempre fora seu refúgio, um jeito de calar a mente quando os pensamentos ficavam barulhentos demais. Mas hoje, nem a enxada parecia capaz de silenciar o que fervia dentro dele. O sol escaldava e a plantação de cana se estendia como um mar verde sob o céu sem nuvens. Antônio caminhava entre os pés altos, o som das folhas roçando umas nas outras, misturado ao canto distante de um sabiá. Ele parou para verificar um caule, passando os dedos calejados pela textura, mas sua mente traidora voltava para a varanda. Para o instante em que Mariana passou por ele, o braço dela roçando o seu, o perfume que parecia grudar no ar, ele balançou a cabeça, como se pudesse espantar a imagem, e cravou a enxada na terra com mais força do que o necessário. Do outro lado da casa, Mariana estava no quintal, ajudando Clara a estender roupas no varal. O vento quente levantava a saia leve dela e ela ria enquanto segurava o tecido para não voar. Clara, com um cesto de roupas ao lado, contava histórias do tempo em que Antônio era jovem. Um rapaz que fazia todas as moças do povoado suspirarem. Ele era danado, sabia? Tinha um jeito de olhar que fazia qualquer uma ficar sem graça. Clara disse com um sorriso nostálgico. Mariana riu, pendurando uma camisa. O seu Antônio ainda tem aquele charme, né? O comentário saiu leve, quase sem querer, mas Clara parou por um instante, olhando para Mariana com uma expressão que misturava curiosidade e algo mais. Ele ainda tem seus momentos. Clara respondeu, voltando a estender uma toalha, mas sua voz tinha um tom que Mariana não soube decifrar. Ela não insistiu, mudando de assunto para falar de Pedro, que brincava com um balde velho ali perto, jogando terra para o alto. Esse menino não para quieto, viu? Igual o pai dele, Mariana disse, rindo, enquanto ajeitava o cabelo que caía sobre o rosto. O gesto era simples, mas a forma como seus dedos deslizaram pelos fios, deixando o pescoço à mostra, parecia carregar uma energia que não passava despercebida. Enquanto isso, Lucas voltou do fundo do terreno, suado e com as mãos sujas de terra. Ele parou na sombra da mangueira, enxugando o rosto com a barra da camisa, e chamou Maria. Ela deixou o varal e caminhou até ele, o sol refletindo na pele clara de seus braços. Lucas a puxou para um canto, falando baixo. "Tô pensando em ir até a cidade amanhã resolver umas coisas do trabalho. Você e o Pedro ficam bem aqui com meus pais, né?" Mariana assentiu, mas seus olhos vagaram por um momento como se a ideia de ficar na casa sem ele a deixasse inquieta. "Claro, amor, a gente se vira", ela disse, forçando um sorriso. Antônio, que voltava da roça com a enxada no ombro, viu a cena de longe. O jeito como Lucas segurava o braço de Mariana, a proximidade dos dois, deveria ter sido só uma imagem comum de um casal, mas para ele era como uma pedra no peito. Ele desviou o olhar, focando no chão, mas não antes de notar o jeito como Mariana ajeitou a postura, como se ele entrou em casa sem dizer nada, deixando a enxada encostada na parede, e foi direto para o banheiro, onde jogou água fria no rosto, tentando esfriar a mente. Na cozinha, Clara preparava o jantar, o cheiro de carne assada com alho enchendo o ar. Lívia, sentada na mesa, mostrava à mãe um desenho de um vestido que tinha feito. "Olha, mãe, esse é pro desfile da escola de moda que eu quero entrar em Fortaleza. O que acha?" Clara sorriu orgulhosa. "Tá ficando lindo, filha. Você tem talento mesmo." Mas enquanto falava, ela lançou um olhar rápido para a porta, onde Antônio entrou,
ainda com gotas d'água escorrendo pelo rosto. Tá tudo bem, meu velho? Ela perguntou, com aquele tom que misturava carinho e desconfiança. Antônio apenas murmurou tô de boa, e pegou uma garrafa d'água na geladeira, evitando o olhar dela. O jantar foi servido na sala, com todos reunidos em torno da mesa de madeira. Pedro, no colo de Mariana, insistia em... Lucas contava histórias do trabalho, rindo alto, enquanto Clara servia mais carne para todos. Mariana, sentada ao lado de Lucas, parecia mais quieta que o normal, respondendo com sorrisos curtos. Antônio, do outro lado da mesa, tentava se concentrar na comida, mas seus olhos traíam, escapando para o jeito como Mariana segurava o garfo, os dedos finos movendo-se com uma delicadeza que parecia hipnotizante. Ele se forçava a olhar para o prato, mas o calor no peito só aumentava. Depois do jantar, enquanto Clara e Lívia lavavam a louça, Mariana levou Pedro para tomar banho. Antônio e Lucas ficaram na varanda conversando sobre a cerca que Lucas tinha consertado. Tá firme agora, pai. Mas acho que precisa de mais arames para aguentar o próximo inverno, Lucas disse, acendendo um cigarro. Antônio assentiu, mas sua atenção estava em outro lugar. Ele ouvia o som da água caindo no banheiro, imaginando Mariana ali com Pedro. Ele se repreendeu mentalmente, apertando os dedos contra a palma da mão, como se pudesse esmagar aqueles pensamentos. Mariana reapareceu na sala, com Pedro já de pijama, cheirando a sabonete. Esse danado tá pronto para dormir, ela disse, sorrindo, enquanto entregava o menino a Lucas. Vou pegar uma água antes de deitar. Ela foi até a cozinha, onde Clara ainda estava, enxugando os últimos pratos. Dona Clara, quer ajuda com alguma coisa? Mariana perguntou com aquele tom gentil que sempre usava. Clara balançou a cabeça. Não precisa, minha filha. Vai descansar. Você já fez muito hoje. Mas enquanto falava, Clara reparou no jeito como Mariana se movia, com uma leveza que parecia atrair todos os olhares, até os de quem não deveria. Antônio, ainda na varanda, ouviu a voz de Mariana na cozinha e sentiu um aperto no estômago. Ele se levantou, dizendo a Lucas que ia dar uma volta, mas na verdade ele precisava de ar, de espaço, de qualquer coisa que o afastasse daquela sensação que crescia dentro dele. O quintal estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da casa e pelo brilho prateado da lua. Ele caminhou até a cerca, fingindo checar os mourões, mas seus pensamentos estavam na cozinha, na risada suave de Mariana, no jeito como ela parecia preencher cada canto da casa com sua presença. Quando ele voltou, Mariana estava na varanda segurando um copo d'água, olhando para o céu. As estrelas aqui são diferentes, né, seu Antônio? Ela disse, sem desviar o olhar do alto. Ele parou, surpreso por encontrá-la ali, e tentou manter a voz firme. São sim, aqui não tem tanta luz atrapalhando. Mariana virou o rosto para ele e a luz da lua destacou o contorno de seus lábios, o brilho nos olhos verdes. Às vezes, sinto falta disso em Fortaleza. Lá é tudo tão corrido, ela disse, com um tom... Antônio não soube o que responder. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras pareciam travadas na garganta. Em vez disso, ele apenas assentiu, sentindo o peso do silêncio entre eles. Mariana tomou um gole d'água, o movimento fazendo o copo roçar levemente seus lábios, e Antônio sentiu um calor subir pelo pescoço. Ele sabia que deveria entrar, se afastar, mas seus pés pareciam grudados no chão. Boa noite, seu Antônio, Mariana disse, com um sorriso que parecia ao mesmo tempo inocente e provocador, antes de virar as costas e entrar na casa, deixando o ar carregado de uma tensão que ele não podia ignorar. Antônio ficou ali, sozinho na varanda, o coração batendo como tambor. Ele olhou para o copo vazio que Mariana deixou no parapeito, as gotas de água condensada escorrendo lentamente, como se fossem uma metáfora para algo que ele não queria nomear. Ele pegou o copo, os dedos sentindo o frio úmido, e o segurou por um momento. O copo ainda estava frio na mão de Antônio, as gotas de condensação escorrendo entre seus dedos, como se carregassem o peso do momento que acabara de passar. Ele ficou parado na varanda, o eco da voz de Mariana ainda ressoando em sua cabeça, aquele "Boa noite, seu Antônio", que parecia tão simples,
mas que mexia com ele de um jeito que ele não queria admitir. A noite estava quieta, exceto pelo zumbido dos insetos e pelo leve farfalhar das folhas da mangueira. Ele colocou o copo de volta no parapeito, como se pudesse deixar ali também os pensamentos que o atormentavam, e entrou na casa, fechando a porta com um clique suave. A manhã seguinte trouxe um calor ainda mais intenso, o sol queimando o chão de terra e transformando o quintal num forno a céu aberto. Antônio acordou cedo, como de costume, e já estava na roça antes que o galo cantasse. Ele cortava a cana com golpes precisos, o suor, o trabalho físico era sua âncora, uma forma de manter a mente ocupada, mas hoje parecia insuficiente. Cada golpe da enxada parecia ecoar a batida acelerada de seu coração, e ele não conseguia parar de pensar na maneira como Mariana havia olhado para ele na noite anterior, com um sorriso que parecia esconder algo mais. Enquanto isso, dentro da casa, Clara preparava o café da manhã, o aroma de pão de milho fresco misturando-se ao som de um rádio tocando um forró suave. Lívia, ainda sonolenta, ajudava a mãe a arrumar a mesa enquanto falava sobre seus planos para a Fortaleza. Mãe, você acha que vou conseguir um emprego legal lá? Tipo, costurando como a Mariana? Clara sorriu, cortando uma fatia de pão. Se você se dedicar como ela, não tem como dar errado, minha filha. Mas enquanto falava, Clara lançou um olhar para a janela, onde viu Antônio trabalhando na roça. A figura dele se movendo com uma intensidade. Mariana apareceu na cozinha, vestindo uma blusa leve de mangas curtas e uma saia que balançava a cada passo. Seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo alto, deixando o pescoço no pescoço à mostra. A pele clara brilhando sob a luz que entrava pela janela. Bom dia, dona Clara. Posso ajudar com alguma coisa? Ela perguntou, com aquele tom alegre que parecia iluminar o ambiente. Clara apontou para uma cesta de frutas no canto. Se quiser, pode cortar umas mangas pra gente. O Pedro adora. Mariana assentiu, pegando uma faca e começando a descascar uma manga, o suco escorrendo pelos dedos enquanto ela trabalhava. Do lado de fora, Lucas se aproximou de Antônio na roça, enxugando o suor da testa com a manga da camisa. Pai, recebi uma ligação do chefe. Preciso ir para Fortaleza amanhã resolver uma pendência no canteiro de obras. Volto em 2 dias, no máximo. Antônio parou, apoiando-se na enxada, e olhou. E a Mariana e o Pedro vão com você? Lucas balançou a cabeça. Não, eles ficam aqui. Mariana disse que prefere aproveitar mais uns dias com vocês. Antônio sentiu um aperto no peito, uma mistura de alívio e inquietação. Ele apenas assentiu, voltando ao trabalho, mas a ideia de Mariana ficar na casa sem Lucas fez seu coração disparar. Ao meio-dia, a família se reuniu para o almoço sob a sombra da mangueira. Clara havia preparado um vatapá caprichado, com camarão seco e um molho que deixava o ar perfumado. Pedro, sentado no colo de Mariana, insistia em comer com as mãos, lambuzando o rosto com molho. Lucas ria, tirando fotos do filho com o celular, enquanto Mariana tentava limpar o menino com um pano, rindo alto. Antônio, sentado na outra ponta da mesa, tentava se concentrar na conversa, mas seus olhos escapavam para Mariana. Ele notava o jeito como ela inclinava a cabeça para falar com Pedro. A curva suave do ombro exposta, cada detalhe parecia gravado em sua mente, e ele se odiava por reparar tanto. Clara, servindo mais vatapá, percebeu o silêncio de Antônio. Tá quieto demais hoje, meu velho. Tá pensando na safra? Ela perguntou com um tom que misturava brincadeira e curiosidade. Antônio forçou um sorriso, pegando um gole d'água. Tô calculando quanto a gente vai tirar esse ano. Mas seus olhos traíam, voltando para Mariana por um instante, antes que ele se forçasse a olhar para o prato. Clara não disse nada, mas o jeito como ela ajeitou o avental sugeria que algo não passava despercebido. Depois do almoço, Lucas foi arrumar a moto, preparando-se para a viagem do dia seguinte. Mariana levou Pedro para tirar uma cesta no quarto de hóspedes, enquanto Lívia se trancou no quarto para continuar seus desenhos. Antônio, precisando de algo para fazer, decidiu ensinar Mariana sobre a plantação. Seu Antônio, me mostra como é isso de cortar cana?
Quero aprender alguma coisa enquanto tô aqui, ela disse com um entusiasmo que parecia genuíno. Antônio hesitou, mas acabou cedendo. Tá bom, vem comigo. Mas cuidado para não se machucar. Na roça, o sol estava implacável e o ar parecia tremular com o calor. Antônio entregou uma faca pequena a Mariana, mostrando como segurar o caule e cortar na base. É assim, firme, mas com cuidado para não se cortar, ele explicou, demonstrando o movimento. Mariana tentou, mas o caule resistiu e ela riu, atrapalhada. Nossa, é mais difícil do que parece. Antônio se aproximou para corrigir a postura dela, segurando a mão dela para guiar o movimento. O toque foi breve, mas o calor dos dedos dela contra os dele pareceu queimar mais que o sol. Ele soltou rapidamente, apontando para outro caule. Tenta de novo, agora vai. Mariana conseguiu cortar o caule, comemorando com um salto pequeno. Olha, seu Antônio, eu sou boa nisso. Ela disse, rindo, o som ecoando pela plantação. Antônio sorriu, mas seus olhos ficaram presos no jeito como ela se movia, a blusa colando ao corpo com o suor, destacando as curvas que ele tentava ignorar. Ele pigarreou, apontando para o horizonte. Tá vendo ali? Aquela parte é onde a gente planta no próximo mês. Era uma tentativa de mudar o foco. Mas Mariana se aproximou, seguindo o dedo dele e o perfume dela, um misto de lavanda e algo mais doce, chegou até ele, confundindo seus sentidos. Antes que a situação pudesse ficar mais tensa, Clara apareceu na beira da roça chamando. Antônio, Mariana, venham tomar um suco. Tá quente demais para ficar aí no sol. A voz dela quebrou o momento e Antônio sentiu um alívio misturado com frustração. Mariana sorriu, entregando a faca a ele. Tô aprendendo direitinho, né? Ele assentiu, sem confiar na própria voz, e a acompanhou de volta à casa, mantendo uma distância segura. Na varanda, Clara serviu suco de caju fresco, o gelo tilintando nos copos. Mariana tomou um gole, deixando escapar um suspiro de satisfação. Nossa, dona Clara, esse suco tá uma delícia! Ela inclinou a cabeça para trás, o pescoço esticando enquanto engolia, e Antônio, segurando seu copo, sentiu os dedos apertarem o vidro com mais força. Ele sabia que precisava parar de olhar, mas era como se uma força invisível o puxasse. Clara, sentada ao lado, conversava com Mariana sobre receitas, mas seus olhos ocasionalmente se voltavam para Antônio, como se tentasse ler algo que ele escondia. Quando o sol começou a baixar, tingindo o céu de tons alaranjados, Mariana se levantou para levar Pedro, que já tinha acordado, para brincar no quintal. Antônio ficou na varanda, fingindo checar algo no celular velho, que mal ela corria atrás de Pedro, rindo enquanto o menino tentava pegar uma galinha. O vestido dela subia um pouco a cada passo, revelando as coxas, e Antônio sentiu um calor subir pelo rosto. Ele se levantou abruptamente, derrubando o copo de suco no chão, o líquido se espalhando pela madeira da varanda. O barulho fez Mariana e Clara olharem para ele, e Antônio, sem graça, murmurou. Desculpa, escapou da mão. Ele se abaixou para pegar o copo, o coração acelerado, sentindo os olhos de Clara sobre ele como se fossem uma pergunta que ele não queria responder. O copo quebrado ainda estava no chão da varanda, os cacos refletindo a luz fraca do pôr do sol, como se fossem pedaços de algo maior que Antônio não queria nomear. Ele se levantou do chão, as mãos trêmulas enquanto juntava os fragmentos, o som do vidro tilintando ecoando no silêncio da tarde em Juazeiro do Norte. Clara, ainda olhando para ele, e lá com uma mistura de preocupação. Deixa que eu limpo, Antônio. Vai se cortar assim. Ela disse, a voz firme, mas com um tom que parecia buscar respostas. Ele apenas murmurou tá bom, e se afastou, sentindo o peso do olhar dela nas costas, enquanto caminhava para o quintal. A noite caiu como um véu sobre a casa, trazendo um alívio temporário do calor sufocante. As estrelas pontilhavam o céu e o som dos grilos preenchia o ar. Dentro da casa, a rotina seguia seu curso. Clara terminava de arrumar a cozinha, enquanto Lívia, sentada no sofá, mexia no celular, os fones de ouvido bloqueando o mundo ao seu redor. Lucas, já de banho tomado,
Conversava com Mariana no quarto de hóspedes, os dois sentados na cama enquanto Pedro dormia no canto, abraçado a um ursinho de pelúcia. Antônio, evitando a sala, decidiu ficar no quintal, fingindo verificar a cerca sob a luz fraca de uma lanterna. Mas, na verdade, ele precisava de espaço, de silêncio, de qualquer coisa que o ajudasse. O anúncio de Lucas sobre a viagem à Fortaleza pairava no ar como uma nuvem pesada. Ele partiria na manhã seguinte, deixando Mariana e Pedro na casa por mais alguns dias. Antônio sabia que isso deveria ser apenas uma mudança na rotina, mas a ideia de ficar na mesma casa que Mariana, sem a presença de Lucas, fazia seu estômago se contorcer. Ele tentou se convencer de que era só uma visita, que logo tudo voltaria ao normal, mas a imagem dela, o jeito como a saia subia ao correr atrás de Pedro, o brilho do suor na pele, parecia tatuada em sua mente. Na manhã seguinte, o sol nasceu com uma intensidade que parecia querer queimar qualquer pensamento. Lucas já estava pronto para partir. A mochila jogada nas costas e a moto brilhando no quintal. Ele abraçou Clara, que lhe entregou um pacote de comida para a viagem. Se cuida, meu filho, e volta logo, ela disse. Lucas beijou Mariana, um beijo rápido, quase automático, antes de se abaixar para abraçar Pedro. Se comporta, hein, campeão? Ele disse, bagunçando o cabelo do menino. Mariana sorriu, mas havia algo em seu olhar. Uma inquietação que Antônio, parado na varanda, não deixou de notar. Quando a moto de Lucas sumiu na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira, a casa pareceu ficar mais silenciosa. Clara voltou para a cozinha, começando a preparar o almoço, enquanto Lívia se trancou no quarto para continuar seus desenhos. Mariana, com Pedro correndo ao seu redor, decidiu ajudar Clara, mas antes resolveu dar uma volta pelo quintal. Vou levar o Pedro para ver as galinhas, dona Clara. Ele tá doido para correr um pouco, ela disse com um tom leve. Clara assentiu, mas seus olhos seguiram Mariana pela janela, reparando no jeito como ela caminhava, com uma energia. Antônio, que estava consertando uma ferramenta no canto do quintal, viu Mariana se aproximar com Pedro. Ela usava uma blusa de algodão que marcava a cintura e uma saia que dançava com o vento, revelando as pernas torneadas a cada passo. Ele tentou se concentrar na ferramenta, mas seus olhos traíam, seguindo o movimento dela enquanto ela corria atrás de Pedro, rindo alto. Cuidado, Pedro, não vai tão rápido! Ela gritou, o som da risada dela ecoando como uma melodia que Antônio não queria ouvir, mas não conseguia ignorar. Sem pensar, ele se levantou e se aproximou, como se precisasse justificar sua presença. Tá gostando de correr, Pedro? Ele perguntou, forçando um tom casual. O menino assentiu com os olhos brilhando e correu para abraçar as pernas do avô. Mariana se endireitou, enxugando o suor da testa com o dorso da mão, o movimento fazendo a blusa subir levemente, revelando a pele lisa da barriga. Antônio desviou. Ele não para quieto, né, seu Antônio? Mariana disse com um sorriso que parecia ao mesmo tempo inocente e provocador. É, igual o pai dele quando era pequeno. Antônio respondeu, tentando manter a conversa leve. Mas o momento foi interrompido por um trovão distante, o céu se cobrindo de nuvens escuras que pareciam surgir do nada. Nossa, vai chover! Mariana exclamou, olhando para o alto. Antes que pudessem voltar para a casa, gotas pesadas começaram a cair, rápidas e fortes, transformando o quintal num lamaçal em minutos. Antônio pegou Pedro no colo, enquanto Mariana correu ao lado dele, a blusa colando ao corpo com a chuva. Eles chegaram à varanda, ofegantes, e Clara apareceu na porta com uma toalha na mão. Meu Deus, vocês estão encharcados. Entrem logo. Ela disse, entregando a toalha a Mariana. Sob o teto da varanda, Mariana enxugava o rosto, a toalha deslizando pela pele, enquanto a blusa... Antônio, segurando Pedro, tentou não olhar, mas era como se seus olhos tivessem vontade própria. Ele entregou o menino a Clara, que o levou para dentro, e ficou ali, parado, enquanto Mariana terminava de se secar. Que chuva doida, né? Ela disse, rindo, enquanto torcia o cabelo, gotas d'água caindo no chão. Antônio assentiu, a voz travada na garganta. É, tia, aqui no sertão é assim. Vem do nada.
Mariana se aproximou, devolvendo a toalha a ele, e seus dedos roçaram os dele por um instante. O toque foi rápido, quase imperceptível, mas Antônio sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a chuva. Obrigada, seu Antônio. Vou trocar de roupa antes que o Pedro pegue um resfriado. Ela disse antes de entrar na casa, deixando um rastro de perfume molhado no ar. Antônio ficou na varanda, a toalha ainda na mão, sentindo o peso daquele momento como se fosse uma corrente amarrada ao peito. Dentro de Clara preparou um jantar simples, com sopa de mandioca e pão de milho, e todos se reuniram na sala. Pedro, já seco e de pijama, brincava com um carrinho no chão, enquanto Lívia contava histórias sobre a escola de moda que queria frequentar. Mariana, agora com uma roupa seca, uma blusa larga e uma calça leve, parecia mais quieta, como se a chuva tivesse levado um pouco de sua energia. Antônio, sentado à mesa, evitava olhar para ela, concentrando-se na sopa, mas cada movimento dela, cada risada baixa, parecia puxá-lo como um imã. Clara, servindo mais sopa, parecia alheia à atenção, mas seus olhos captavam mais do que ela deixava transparecer. Mariana, você tá bem? Tá tão calada hoje? Ela perguntou com um tom que misturava preocupação e curiosidade. Mariana sorriu, balançando a cabeça. Tô sim, dona Clara, só cansada de correr atrás desse danado aqui. Ela disse, apontando para Pedro. Antônio tomou um gole de sopa, sentindo o calor descer pela garganta, mas incapaz de apagar o fogo que crescia dentro dele. Depois do jantar, enquanto Clara e Lívia arrumavam a cozinha, Mariana levou Pedro para o quarto de hóspedes. Antônio, precisando de ar, saiu para a varanda, onde a chuva havia parado, deixando o chão úmido e o ar fresco. Ele acendeu outro cigarro, algo que fazia raramente, e ficou olhando para o céu, agora limpo, as estrelas brilhando como se zombassem de sua confusão. Ele ouviu a porta abrir atrás dele e virou, esperando ver Clara. Mas era Mariana, segurando uma xícara de chá, o vapor subindo no ar frio da noite. Não conseguia dormir, seu Antônio? Ela perguntou, parando ao lado dele, o calor da xícara aquecendo suas mãos. Antônio tragou o cigarro, exalando a fumaça lentamente. Às vezes, a cabeça não deixa a gente descansar. Ele respondeu, a voz grave. Mariana assentiu, olhando para as estrelas. Sei como é. Parece que o silêncio faz a gente pensar demais. Ela tomou um gole do chá, os lábios tocando a borda da xícara, e Antônio sentiu um aperto no peito, como se cada gesto dela fosse um convite que ele não podia aceitar. Ele apagou o cigarro no parapeito, o som do atrito ecoando na quietude da noite, e olhou para ela tentando manter a compostura. É melhor você entrar, Mariana. Tá ficando frio. Ele disse, com um tom que soava mais como um pedido. Ela sorriu, um sorriso que parecia carregar um segredo, e assentiu. Boa noite, seu Antônio, ela disse, antes de virar as costas e desaparecer pela porta, deixando a xícara vazia no parapeito, o calor dela ainda impregnado na cerâmica. A xícara de chá deixada por Mariana ainda estava no parapeito da varanda, o calor dela se dissipando no ar fresco da noite em Juazeiro do Norte. Antônio ficou parado, os olhos fixos no objeto, como se ele guardasse. O silêncio da casa, quebrado apenas pelo canto dos grilos, parecia amplificar o som de seus próprios pensamentos, cada um mais perigoso que o outro. Ele pegou a xícara, sentindo o resquício de calor nos dedos, e a levou para dentro, colocando-a na pia com cuidado, como se temesse quebrar algo mais do que apenas cerâmica. A manhã seguinte amanheceu com uma brisa suave, um alívio raro no calor escaldante do sertão. Antônio já estava na roça, o facão cortando os pés de cana com uma precisão quase mecânica. O trabalho era sua fuga, mas hoje cada golpe parecia inútil contra a tempestade que crescia dentro dele. Ele tentava se concentrar no ritmo do corte, no cheiro doce da seiva que escorria, mas a imagem de Mariana, o jeito como ela segurava a xícara, o brilho dos lábios ao tomar o chá, se infiltrava em sua mente como água em terra seca. Na casa, Clara preparava o café da manhã, o som da panela chiando com ovos. Lívia, sentada à mesa, mostrava à mãe
fotos de vestidos no celular, sonhando com a vida que teria em Fortaleza. Mãe, olha esse aqui. A Mariana disse que esse estilo tá na moda lá na cidade. Ela disse, os olhos brilhando de entusiasmo. Clara sorriu, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Ela notara o jeito como Antônio andava mais calado, os olhos sempre escapando para algum ponto distante. É bonito, filha. Você vai arrasar com seus desenhos. Ela respondeu, mas sua voz carregava uma sombra de preocupação. Mariana apareceu na cozinha, com Pedro correndo à sua frente, segurando um carrinho de brinquedo. Ela usava uma blusa solta de algodão e uma saia longa, mas o tecido leve parecia abraçar o corpo de um jeito que chamava a atenção sem esforço. Bom dia, dona Clara. Esse cheiro tá uma delícia, ela disse, com um sorriso que iluminava o ambiente. Clara ofereceu um prato com ovos e pão. Senta aí, minha filha. Mariana riu, puxando uma cadeira, enquanto Pedro se sentava no chão, fazendo barulhos com o carrinho. Antônio entrou na casa, limpando o suor da testa com um pano velho. Ele evitou olhar diretamente para Mariana, mas o som da risada dela, enquanto brincava com Pedro, parecia puxá-lo como um ímã. Bom dia, meu velho. Tá na roça desde cedo? Clara perguntou, servindo café para ele. Antônio assentiu, pegando a xícara. Tô adiantando o serviço. A safra tá quase pronta para a colheita. Sua voz era firme, mas seus olhos traíam, desviando por um instante para Mariana, que agora cortava um pedaço de pão para Pedro, os dedos movendo-se com uma delicadeza que ele não conseguia ignorar. O dia passou com a rotina de sempre, mas a ausência de Lucas tornava o ar da casa diferente e mais pesado. Clara decidiu ir à feira na cidade com Lívia, deixando Antônio e Mariana sozinhos com Pedro. Você e a Mariana cuidem do menino, tá? Clara disse, antes de sair com Lívia, que carregava uma bolsa cheia de sonhos e desenhos. Antônio assentiu, mas o peso da responsabilidade e da proximidade com Mariana fez seu peito apertar. Com Clara e Lívia fora, a casa ficou silenciosa, exceto pelos gritinhos de Pedro brincando no quintal. Mariana, sentada na varanda, tricotava uma peça pequena, talvez um presente para alguém em Fortaleza. Antônio, precisando de algo para fazer, decidiu consertar uma cerca quebrada perto da casa. Ele trabalhava em silêncio, martelando os pregos com força, mas seus olhos escapavam para Mariana, que balançava a perna enquanto tricotava, um movimento lento e quase hipnótico. Ele se forçava a desviar o olhar, mas era como se ela estivesse em todos os cantos. Seu Antônio, tá quente demais hoje, né? Mariana disse, levantando-se, ela ofereceu um copo, o gelo tilintando, e ele aceitou, sentindo o frio do vidro contra a palma quente. Obrigado, ele murmurou, tomando um gole, mas seus olhos ficaram presos no jeito como ela ajeitou o cabelo, o pescoço exposto brilhando com uma fina camada de suor. Você deve estar acostumado com esse calor, né? Eu, aqui, parece que vou derreter. Ela disse com um riso leve que parecia esconder algo mais. Antônio sorriu, tentando manter a conversa casual. A gente se acostuma, mas tem dia que até eu sinto ele pesando. Ele apontou para Pedro, que corria atrás de uma borboleta. Esse aí não sente calor, né? Mariana riu, né? Olhando para o filho. Nem calor, nem frio. Só quer saber de correr. Ela se abaixou para chamar Pedro, a saia subindo um pouco, revelando a curva das pernas, e Antônio sentiu o coração acelerar, como se estivesse sendo puxado para um lugar que sabia que não deveria ir. O momento foi interrompido por Pedro. Ela o pegou no colo, limpando a terra do joelho dele, enquanto Antônio observava, tentando se concentrar no menino e não na mãe. Tá tudo bem, meu amor, Mariana disse, beijando a testa de Pedro, o gesto tão natural, mas tão cheio de uma ternura que mexia com Antônio de um jeito que ele não queria admitir. Mais tarde, enquanto preparavam os sacos de cana para a venda, Antônio e Mariana trabalhavam lado a lado no quintal, sob o sol implacável. Pedro brincava com um balde, jogando terra para o alto, enquanto eles amarravam os sacos com corda. O ar estava carregado de poeira,
e do cheiro doce da cana, mas havia algo mais. Uma tensão que parecia crescer a cada movimento. Mariana, ao se abaixar para pegar um saco, deixou a blusa subir, revelando a pele lisa da cintura, e Antônio, sem querer, deixou o olhar demorar mais do que deveria. Seu Antônio, esses sacos são pesados, hein? Ela disse, tentando aliviar o silêncio, mas sua Antônio pigarreou, amarrando um nó com força. Mas a gente dá conta. Você tá se saindo bem, para quem não tá acostumada. Mariana sorriu, limpando o suor da testa com o dorso da mão, o movimento fazendo a blusa colar ainda mais ao corpo. Tô aprendendo com o melhor, né? Ela disse com um brilho nos olhos que Antônio não soube interpretar. O silêncio voltou pesado enquanto eles continuavam o trabalho. Antônio sentia o calor do sol, mas também outro calor mais profundo que subia pelo peito. Ele sabia que precisava dizer algo, qualquer coisa, para quebrar aquela corrente invisível que parecia puxá-lo para ela. Mariana, ele começou, a voz grave, hesitante. Ela parou, olhando para ele, o rosto iluminado pelo sol poente. Você merece um homem que te dê atenção, sabe? O Lucas é o culpado, mas ele te ama. As palavras saíram quase sem querer, e Antônio imediatamente se arrependeu. Mariana ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nos dele, como se tentasse decifrar o que ele realmente queria dizer. O Lucas é bom, seu Antônio, mas às vezes sinto ele tão longe, mesmo estando tão perto, ela confessou, a voz baixa, quase um sussurro. O ar entre eles pareceu parar e Antônio sentiu o coração bater mais forte, como se estivesse à beira de um precipício. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Antes que o momento pudesse ir além, Pedro correu até eles, segurando uma flor amassada que havia encontrado. Mamãe, olha! Ele gritou, quebrando a atenção. Mariana se abaixou, pegando a flor com um sorriso, mas seus olhos voltaram para Antônio por um instante, carregados de algo que nenhum dos dois queria nomear. Antônio desviou o olhar, pegando outro saco de cana e começando a amarrá-lo, os dedos tremendo levemente enquanto tentava se convencer. Os dedos de Antônio ainda tremiam enquanto ele amarrava o último saco de cana, o nó ficando mais apertado do que o necessário, como se ele pudesse segurar não só a corda, mas também a onda de emoções que ameaçava engoli-lo. O sol poente de Juazeiro do Norte pintava o céu com tons de fogo, e o silêncio entre ele e Mariana, quebrado apenas pelo gritinho alegre de Pedro com sua flor amassada, parecia carregar uma eletricidade que nenhum dos dois ousava reconhecer. Antônio respirou fundo, o cheiro doce da cana misturando-se à tensão que pesava no ar, e se levantou, limpando as mãos na calça. Vamos entrar, tá ficando tarde, ele disse, a voz rouca, evitando o olhar de Mariana, que apenas assentiu pegando Pedro no colo e caminhando em direção à casa. A noite trouxe um alívio enganoso, com o ar fresco entrando pelas janelas abertas da casa térrea. Clara e Lívia já haviam voltado da feira, trazendo sacolas cheias de frutas. A cozinha estava viva com o som de panelas e o aroma de carne cozida com ervas, enquanto Clara preparava o jantar, cantarolando uma música antiga que ecoava suavemente. Lívia, sentada à mesa, mostrava a Mariana os tecidos que comprara, sonhando alto sobre os vestidos que faria. Olha, Mari, esse aqui é para um modelo que vi na internet. Você acha que fica bom? Mariana, sentada ao lado dela, sorriu, tocando o tecido com dedos delicados. Tá lindo, Lívia. Você tem olho para isso. Antônio, na sala, fingia assistir ao telejornal na televisão velha, o som baixo misturando-se ao barulho da casa. Mas sua mente estava longe, ainda presa ao momento no quintal, as palavras trocadas com Mariana, a confissão dela sobre sentir Lucas tão distante. Ele segurava o controle remoto com força, como se pudesse esmagar os pensamentos que o atormentavam. Clara apareceu na porta da sala, limpando as mãos no avental. Ele assentiu, levantando-se devagar, o peso no peito crescendo a cada passo. O jantar foi servido na sala, com todos reunidos em torno da mesa de madeira. Clara havia caprichado, carne cozida com batatas, arroz soltinho e uma salada de cebola e tomate que perfumava
o ambiente. Pedro, sentado numa cadeira alta improvisada, comia com as mãos enquanto Mariana tentava, entre risadas, limpar o molho do rosto dele. Lívia contava histórias da feira, imitando o jeito exagerado de um vendedor, o que fez Clara rir alto. Antônio, porém, estava calado, mexendo a comida no prato, o olhar perdido em algum ponto da mesa. Ele tentava se concentrar nas vozes ao seu redor, mas o som do riso de Mariana parecia se destacar, como uma nota mais alta em uma melodia que ele não queria ouvir. Clara, sempre atenta, percebeu a quietude do marido. Antônio, tá tudo bem? Você tá com cara de quem viu a assombração, ela disse, com um meio. Ele forçou um riso, balançando a cabeça. Nada disso, Clara. Só pensando na colheita de amanhã. Mas suas palavras soaram frágeis, e Clara, sem dizer nada, lançou um olhar rápido para Mariana, que parecia alheia, brincando com Pedro. A tensão na mesa era sutil, mas palpável, como uma corda esticada prestes a romper. Depois do jantar, Lívia levou Pedro para brincar com seus carrinhos no quarto, enquanto Clara começava a lavar a louça. Mariana se ofereceu para ajudar, mas Clara recusou. Vai descansar, minha filha. Você já correu atrás desse menino o dia todo. Mariana sorriu agradecendo e foi para a varanda, onde o ar fresco da noite parecia chamar. Antônio, sem saber porquê, decidiu segui-la, dizendo a si mesmo que só queria verificar as galinhas. Mas quando a viu parada ali, olhando para o céu escuro, ele soube que não era só isso. Mariana estava de costas, os cabelos soltos caindo pelos ombros, a silhueta. Ela segurava um copo d'água, os dedos brincando com o vidro, e parecia perdida em pensamentos. Antônio parou na porta, hesitando, mas ela ouviu seus passos e virou. Seu Antônio, não dormiu ainda? Ela perguntou com um tom suave que parecia carregar mais do que apenas curiosidade. Ele pigarreou, aproximando-se devagar. Não, às vezes a noite fica longa demais para a cabeça da gente. Ele tentou soar casual, mas sua voz traiu uma tensão que ele não conseguia esconder. Mariana assentiu, olhando de novo para o céu. É verdade. Aqui é tão quieto que dá para ouvir até os próprios pensamentos. Ela riu baixo, mas havia algo na risada dela, uma vulnerabilidade que fez Antônio dar um passo mais perto, quase sem perceber. E o que seus pensamentos estão dizendo, Mariana? Ele perguntou, as palavras saindo antes que pudesse segurá-las. Ela virou o rosto para ele, os olhos verdes brilhando sob a luz da lua. Às vezes, eles dizem coisas que eu não deveria escutar. Ela respondeu, a voz quase um sussurro, carregada de uma sinceridade que pegou Antônio desprevenido. Ele sentiu o coração disparar, como se estivesse à beira de algo perigoso. Mariana, você é casada com meu filho. Não devia falar assim, ele disse, a voz grave, mas sem força, como se ele mesmo não acreditasse nas palavras. Ela baixou o olhar, os dedos apertando o copo. Eu sei, seu Antônio, mas às vezes sinto ele tão distante. E eu não sei o que fazer com isso. O silêncio que seguiu foi pesado, como se o ar entre eles tivesse se transformado em algo sólido. Antônio queria se afastar, entrar na casa, esquecer aquela conversa, mas seus pés pareciam grudados no chão. Ele olhou para Mariana, para o jeito como ela mordia o lábio inferior, nervosa, e sentiu um calor subir pelo peito, um desejo que ele sabia que era errado, mas que parecia crescer a cada segundo. Você não assim, ele disse, as palavras saindo quase como um apelo. Antes que ela pudesse responder, a porta da varanda se abriu, e Clara apareceu, enxugando as mãos no avental. Antônio, tá tudo bem por aí? Ela perguntou, o tom casual, mas os olhos fixos nos dois, como se tentasse ler o que não era dito. Mariana se endireitou, forçando um sorriso. Tô só tomando um ar, dona Clara. Vou entrar agora. Ela passou por Clara, o copo ainda na mão, e desapareceu dentro da casa, deixando um vazio que Antônio sentiu como uma pancada. Clara olhou para o marido, o rosto dela uma mistura de carinho e suspeita. Você tá estranho, Antônio. Quer me contar o que está acontecendo? Ele balançou a cabeça, tentando parecer tranquilo. Nada, Clara. Só conversando com a Mariana sobre a vida na cidade.
mas suas palavras soaram frágeis, e Clara, sem dizer nada, apenas assentiu, voltando para a cozinha. Antônio ficou na varanda, o coração batendo forte. Mais tarde, naquela noite, enquanto todos dormiam, Antônio não conseguia fechar os olhos. Ele deitou ao lado de Clara, ouvindo a respiração tranquila dela, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pensava em Mariana, na confissão dela, no jeito como seus olhos pareciam pedir algo que ele não podia ou não deveria dar. Ele se virou na cama, tentando apagar aquelas imagens, mas elas voltavam, mais vívidas, como um filme que ele não podia pausar. Na manhã seguinte, o som de uma moto se aproximou da casa, levantando poeira na estrada de terra. Era Lucas, voltando de Fortaleza mais cedo do que o esperado. Ele entrou no quintal, o rosto cansado, mas com um sorriso ao ver Pedro correr em sua direção. "Pai, tô com saudade?" O menino gritou, abraçando as pernas dele. Mariana apareceu na porta, surpresa, e correu para abraçá-lo. "Você voltou cedo, amor," ela disse, mas havia algo em sua voz, uma hesitação que Antônio... Lucas olhou para os pais, sorrindo. "Resolvi tudo mais rápido do que pensei. Tô de volta para aproveitar com vocês." Mas enquanto ele falava, seus olhos passaram por Antônio, e algo no olhar dele fez Antônio sentir um frio na espinha. Ele não sabia se Lucas havia percebido algo, mas a presença do filho na casa trouxe uma nova camada de tensão. Durante o almoço, Lucas contou sobre a viagem, rindo e brincando com Pedro, mas Antônio notou que ele segurava a mão de Mariana com mais força, como se quisesse marcar território. Enquanto Clara servia o café da tarde, Lucas olhou para Antônio, o tom casual, mas com uma ponta de curiosidade. "Pai, tá tudo bem? Você tá meio calado desde que cheguei." Antônio, segurando a xícara, sentiu o peso da pergunta. Ele abriu a boca para responder, mas seus olhos encontraram os de Mariana, que o encarava do outro lado da mesa. Os olhos de Mariana, fixos em Antônio do outro lado da mesa, pareciam carregar um peso que ele não conseguia decifrar, como se ela quisesse dizer algo que as palavras não podiam conter. O silêncio que seguiu a pergunta de Lucas pairava no ar da casa em Juazeiro do Norte, misturado ao aroma do café que Clara servia com uma calma que escondia a tempestade que ela sentia se formar. Antônio segurou a xícara com mais força, o calor da cerâmica queimando a palma da mão, e forçou um sorriso. "Tô de boa, filho. Só pensando na roça." Ele disse, a voz firme, mas com um tremor que ele esperava que ninguém notasse. Lucas assentiu, mas seus olhos, estreitados por um instante, sugeriam que ele não estava totalmente convencido. O resto da tarde passou como uma dança delicada, cada um tentando manter as aparências enquanto a tensão crescia como uma corrente invisível. Clara, na cozinha, cortava mangas para uma sobremesa. O som da faca contra a madeira e Lívia, sentada no sofá, desenhava em seu caderno, alheia ao que se passava, enquanto Pedro brincava com seus carrinhos no chão, fazendo barulhos de motor. Mariana ajudava Clara, mas seus movimentos eram menos fluidos, como se ela estivesse carregando o peso de algo não dito. Antônio, incapaz de ficar parado, saiu para o quintal, dizendo que precisava verificar a cerca mais uma vez, embora todos soubessem que ela já estava consertada. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e roxo, e o quintal estava silencioso, exceto pelo canto distante de um sabiá. Antônio caminhava entre os pés de Tigana, o facão pendurado no ombro, mas sua mente não estava na roça. Ele pensava na conversa com Mariana, na confissão dela sobre Lucas, no jeito como seus olhos pareciam implorar por algo que ele sabia que não podia oferecer. Ele parou, passando a mão pelo rosto, o suor misturando-se à poeira, e murmurou para si mesmo. Mas mesmo enquanto falava, ele sabia que a batalha dentro dele estava longe de acabar. Na casa, Clara terminava de arrumar a mesa para o jantar, mas seus olhos vagavam para a janela, onde via a silhueta de Antônio na roça. Ela conhecia aquele homem melhor do que ninguém, os silêncios dele, os gestos, a forma como ele apertava a mandíbula quando algo o incomodava. E desde que Mariana e Lucas chegaram, algo estava errado.
Ela não queria acreditar no que sua intuição dizia, mas o jeito como Antônio evitava olhar para Mariana, o silêncio pesado que ele carregava, não passava despercebido. Ela respirou fundo, tentando afastar os pensamentos, e chamou Lívia para ajudá-la a servir o jantar. Mariana, enquanto isso, estava no quarto de hóspedes, trocando a roupa de Pedro, que havia sujado a camiseta brincando. Ela se olhava no espelho pequeno pendurado na parede. O Lucas estava de volta, mas a presença dele não apagava a solidão que ela sentia. Aquela sensação de estar tão perto, mas tão longe. Ela pensou no que dissera a Antônio, nas palavras que escaparam quase sem querer, e sentiu um calor subir pelo rosto. Você tá ficando louca, Mariana, ela murmurou, ajeitando o cabelo com dedos nervosos. Mas quando se virou para pegar Pedro, viu Lucas parado na porta, os braços cruzados, o rosto sério. Tá tudo bem, Mari? Ele perguntou, a voz baixa, mas com um tom que fez o coração dela acelerar. Ela sorriu, tentando parecer natural. Tô sim, amor, só trocando o Pedro. Ele se sujou todo. Lucas assentiu, mas não se moveu, os olhos fixos nela como se tentasse ler algo além das palavras. Você tá estranha desde que cheguei? Tem certeza de que tá tudo bem? Ele deu um passo à frente e Mariana sentiu o ar ficar mais pesado. Só tô cansada, sabe? O calor daqui não é brincadeira, ela disse rindo de leve, mas o som soou forçado até para ela mesma. O jantar foi servido na sala, com todos tentando manter a conversa leve. Clara contava histórias da feira, enquanto Lívia ria de um vendedor que tentou vender um tecido caro como se fosse uma relíquia. Pedro, sentado no colo de Mariana, comia pedaços de pão, enquanto Lucas falava sobre o projeto em Fortaleza, a voz cheia de orgulho. Antônio, porém, permanecia calado, mexendo a comida no prato, o olhar perdido em algum ponto da mesa. Clara, sentada ao lado dele, tocou sua mão de leve. Antônio, você não comeu quase nada. Tá passando mal? Ele balançou a cabeça, forçando um sorriso. Não, Clara, só não tô com muita fome hoje. Mas o peso da pergunta de Lucas ainda ecoava na cabeça de Antônio. Ele sabia que o filho havia notado algo, mesmo que não soubesse o quê. E Clara, com seus olhos quando o jantar terminou, Mariana se levantou para levar Pedro para a cama e Lucas a seguiu dizendo que ia ajudar. Antônio ficou na sala, ajudando Clara a recolher os pratos, mas o silêncio entre eles era diferente, carregado de perguntas não feitas. Antônio, me diz a verdade. O que está te incomodando? Clara perguntou, parando com um prato na mão, os olhos fixos nos dele. Antônio hesitou, o coração disparado. Ele queria contar tudo, deixar as palavras saírem, mas como explicar algo que ele mesmo não entendia? Não é nada, Clara. Só tô cansado, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Clara não respondeu, mas o jeito como ela apertou os lábios sugeriu que ela não acreditava. Ela voltou a lavar os pratos, o som da água contra a louça preenchendo o silêncio, mas Antônio sentia que cada gota era como um aviso do que estava por vir. Mais tarde, enquanto a casa se aquietava, Antônio saiu para a varanda. A noite estava clara, o céu salpicado de estrelas e o cheiro da terra úmida misturava-se ao perfume da cana. Ele acendeu um cigarro, algo que fazia cada vez mais nos últimos dias, e ficou olhando para o horizonte, tentando apagar as imagens que o perseguiam. Mas então ouviu passos leves atrás dele. Era Clara, com um xale sobre os ombros, o rosto iluminado pela luz fraca da varanda. Antônio, chega de esconder. Eu te conheço. Tá acontecendo alguma coisa e eu quero saber o quê. Ela disse, a voz firme, mas com uma vulnerabilidade que ele raramente via. Ele tragou o cigarro, a fumaça subindo em espirais, e olhou para ela, sentindo o peso de tudo que não podia dizer. Clara, eu juro, não é nada que você precise se preocupar. Ele disse, mas as palavras soaram frágeis, como se fossem se desfazer no ar. Clara deu um passo mais perto, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e mágoa. Não me trata como boba, Antônio. Eu vi como você acha que eu não percebo. A acusação atingiu Antônio como uma facada e ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele abriu a boca para negar, mas as palavras não vieram.
Em vez disso, ele baixou o olhar, o cigarro queimando entre os dedos, a brasa brilhando na escuridão. Clara, eu não fiz nada, eu juro, ele finalmente disse, a voz tremendo. Mas sim, eu senti algo errado. E eu tô lutando contra isso, juro que tô. As palavras saíram como um desabafo, e pela primeira vez, Antônio sentiu o peso delas aliviar, mesmo que só um pouco. Clara ficou em silêncio, os olhos marejados, mas ela não chorou. Você é meu marido, Antônio. Meu companheiro. Não deixa isso destruir o que a gente construiu. Ela disse, a voz firme, mas carregada de dor. Antes que ele pudesse responder, a porta da varanda se abriu e Lucas apareceu, o rosto sério. Pai, mãe, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou, os olhos indo de um... Antônio apagou o cigarro no parapeito, o som seco ecoando na noite, e olhou para Lucas, o coração batendo forte, sabendo que o momento da verdade estava mais perto do que ele gostaria. O som seco do cigarro sendo apagado no parapeito da varanda ainda ecoava na mente de Antônio, como um ponto final que ele não queria escrever. O olhar de Lucas, parado na porta, parecia perfurar o ar denso da noite em Juazeiro do Norte, enquanto Clara, com o chale apertado contra os ombros, mantinha os olhos fixos no marido, esperando uma resposta que pudesse apaziguar a tempestade que se formava. A tensão era palpável, como o calor que ainda pairava no ar, mesmo com a brisa fresca da noite. Antônio sentiu o peso do momento, né? O coração batendo como se quisesse escapar do peito. E respirou fundo, tentando encontrar palavras que não piorassem o que já estava à beira do colapso. Não está acontecendo nada, Lucas. Ele disse, a voz grave, mas com um tremor que só uma conversa com sua mãe. Coisas de casal. Lucas cruzou os braços, o rosto endurecido, como se tentasse decidir se acreditava ou não. Tá bom, pai, mas vocês dois estão estranhos. Alguma coisa está errada e eu não sou cego. Ele olhou para Clara, buscando confirmação, mas ela apenas desviou o olhar, o chale escorregando levemente do ombro, revelando a tensão em sua postura. Clara deu um passo à frente, a voz calma, mas carregada de emoção. Lucas, vai cuidar da Mariana e do Pedro. Isso é entre mim e seu pai. O tom dela era firme, mas havia uma súplica escondida, como se ela quisesse proteger o filho de uma verdade que nem ela mesma estava pronta para enfrentar. Lucas hesitou, os olhos indo de um para o outro, antes de assentir e voltar para dentro, a porta fechando com um clique que soou alto no silêncio da varanda. Sozinhos, Clara e Antônio ficaram em silêncio por um momento. Antônio, eu não sei o que está passando pela sua cabeça, mas você precisa parar, pelo bem da nossa família. Ela disse, os olhos marejados, mas sem deixar uma lágrima cair. Ele quis responder, dizer que estava tentando, que não queria machucá-la, mas as palavras pareciam presas, como se qualquer coisa que dissesse fosse insuficiente. Ele apenas assentiu, o olhar baixo, e Clara, sem dizer mais nada, virou-se e entrou na casa, o chale arrastando pelo chão como um eco de sua mágoa. A manhã seguinte amanheceu com um céu claro, mas o clima na casa era tudo menos sereno. Clara preparava o café da manhã em silêncio. O som da colher batendo na panela de mingau de milho era o único ruído na cozinha. Lívia, percebendo a tensão, ficou no quarto, desenhando com mais intensidade, como se quisesse se esconder nos traços do lápis. Mariana, com Pedro no colo, apareceu na cozinha, tentando manter o tom. Precisa de ajuda com alguma coisa? Ela perguntou, mas a voz soava hesitante, como se ela também sentisse o peso do que não era dito. Clara olhou para ela, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Não precisa, minha filha. Só senta e come. Mariana assentiu, colocando Pedro numa cadeira, mas seus olhos vagaram para a janela, onde Antônio trabalhava na roça. O facão cortando a cana com uma força que parecia mais raiva do que trabalho. Ela sabia que a conversa na varanda na noite anterior havia mudado algo, e a culpa começava a se misturar com a confusão que sentia. Lucas, sentado à mesa, tomava café em silêncio, os olhos fixos no prato,
mas a tensão em seu rosto era evidente. O dia passou com uma calma forçada. Antônio evitou a casa o máximo que pôde, mergulhando no trabalho na roça, como se Mariana, por sua vez, passava a maior parte do tempo com Pedro, brincando no quintal ou ajudando Clara com pequenas tarefas, mas seus movimentos eram menos fluidos, como se ela estivesse carregando um peso invisível. Lucas, percebendo a distância crescente, começou a fazer perguntas, primeiro sutis, depois mais diretas. Mari, você tá diferente. É por causa do calor ou tem outra coisa? Ele perguntou, enquanto consertava uma torneira no quintal, o rosto sério. Mariana hesitou, limpando as mãos na saia. Não é nada, Lucas. Só tô cansada, sabe? A vida aqui é diferente. Mas a resposta não convenceu Lucas, que jogou a chave de fenda no chão com um pouco mais de força do que o necessário. Você acha que eu não vejo? Você e meu pai têm alguma coisa errada, Mari. A acusação saiu como um trovão, e Mariana sentiu o coração parar por um instante. Ela abriu a boca para negar, mas a culpa em seus olhos atraiu. Durante o jantar, com todos reunidos em torno da mesa, Lucas não conseguiu mais segurar o que sentia. Ele largou o garfo no prato, o som metálico ecoando na sala, e olhou diretamente para Antônio. Pai, eu quero a verdade. O que está acontecendo entre você e a Mariana? A pergunta caiu como uma bomba, e o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clara parou de comer, os olhos fixos no marido, enquanto Lívia, confusa, olhava de um para o outro. Pedro, alheio a tudo, brincava com um pedaço de pão. Antônio sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele olhou para Clara, cujo rosto era uma máscara de dor, e depois para Mariana, que baixou o olhar, os dedos apertando o guardanapo. Lucas, não tem nada acontecendo, ele disse, a voz firme, mas com um tremor que não conseguia esconder. Você está imaginando coisas. Mas Lucas bateu na mesa, fazendo os pratos tremerem. Não minta. E você, Mari, acha que eu não percebo como você fica quieta quando ele está por perto? Clara se levantou, a cadeira arranhando o chão. Chega, Lucas, isso é entre mim e seu pai. Não aqui, não na frente do menino. Sua voz era firme, mas tremia de emoção. Mariana, com lágrimas nos olhos, pegou Pedro no colo e saiu da sala, murmurando um desculpa quase inaudível. Lívia, sem entender completamente, seguiu a cunhada, deixando Antônio, Clara e Lucas sozinhos. Clara, eu juro, não aconteceu nada. Antônio disse, as mãos abertas como se implorasse para ser acreditado. Eu senti algo, sim, mas não deixei isso ir além. Eu te amo, Clara, sempre amei. As palavras saíram como um desabafo, mas Clara apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de mágoa. Você deveria ter parado antes de sentir, Antônio. Isso já é traição o bastante. Ela virou as costas, saindo da sala, deixando Antônio e Lucas frente a frente. Lucas olhou para o pai, o rosto vermelho. Isso eu não perdoo. Ele se levantou, pegando as chaves da moto, e saiu da casa, a porta batendo com força. Antônio ficou sozinho na sala, o som da porta ainda ecoando, o peso de suas escolhas esmagando-o como nunca antes. Nos dias seguintes, a casa virou um campo de silêncios. Mariana, envergonhada, anunciou que voltaria para Fortaleza com Pedro, incapaz de enfrentar Clara ou Lucas. Desculpa, dona Clara. Eu não queria causar isso, ela disse, enquanto arrumava as malas, os olhos vermelhos. Clara, com o coração partido, apenas assentiu. Vai com Deus, Mariana, e cuida do seu menino. Antônio, mantendo distância, não disse nada, mas o olhar que trocaram na despedida era cheio de arrependimento. Com a partida de Mariana e Lucas e Lívia se preparando para ir à Fortaleza, a casa ficou vazia, um vazio que ecoava a dor de uma família abalada. Antônio e Clara tentavam reconstruir o que sobrou, conversando em voz baixa à noite, mas as cicatrizes permaneciam, um lembrete do que quase destruíram. E assim, queridos ouvintes, a história chega ao fim. Às vezes, o desejo é como uma chama que aquece, mas também queima se não for controlado. A verdadeira força está em reconhecer nossos limites e escolher o que é certo, mesmo quando o coração pede o contrário.
Valorizem a família, a confiança e nunca deixem de conversar abertamente para evitar mal-entendidos. Obrigado por acompanharem essa jornada, meus queridos. Deixem seus comentários, compartilhem suas reflexões e nos vemos no próximo conto. Até lá!